Olá, estudantes do terceiro ano, bem-vindos para mais um módulo de arte. Desejo que vocês estejam bem, firmes nos estudos, animados, certo? Com muita energia. Então vamos dar início ao componente de arte. Vamos rever muitos conteúdos que vocês já viram lá no primeiro ano. Já estive com vocês, lembram? Eu sou a professora Lidiana. Então, estudantes, espero que vocês estejam aí com muita saúde, muita força, muita alegria, vivendo muito bem esse momento, né? Finalizando aí os seus estudos do ensino médio, e com certeza vocês vão dar continuidade aí à carreira de estudantes, buscar uma formação. Então é um ano muito importante na vida de todos vocês, certo? Então vamos dar início à nossa aula, porque nós temos um tempo aqui determinado. Então, aula 3.1, aula 1.1, vocês já me conhecem, né, um pouco. Eu sou a professora Lidiana, tenho formação em artes visuais, pedagogia, filosofia, entendo um pouquinho de letras, de literatura. Enfim, estudantes, no momento eu me encontro doutoranda em educação, então continuo aí sempre estudando, nunca parei, e que eu posso dizer que sei que nada sei, né? Então por isso que eu estou sempre estudando. Então esses são os conteúdos que iremos abordar no terceiro ano, né, na unidade 1, com o tema modernismo e todos esses tópicos aí de conteúdos. Na aula de hoje, estudante, aula 1.1, vamos ver alguns aspectos relevantes da história da arte, tá? Então nós vamos passar aí pela arte na pré-história, antiguidade, medieval, renascimento ao realismo. Então são alguns períodos que nós iremos abordar, certo? Então, para que vocês compreendam um pouco, estudante, essa primeira aula, nós vamos rever aí alguns conteúdos que vocês já viram lá no primeiro, alguns no segundo. O terceiro ano, o currículo, ele vai aprofundar alguns tópicos, certo? Vamos trazer de novo alguns temas que vocês já estudaram, e aí nós vamos argumentar mais sobre esse tema, preparando vocês aí para o Enem, isso mesmo. Vocês sabem que na área de conhecimento, né, de linguagens, cai questões de arte, certo? Então eu quero vocês muito bem preparados. Então vamos lá, vamos para a tela. Então são esses os temas que vocês irão estudar nesta aula. Eu trouxe aqui um desenho da linha do tempo da história da arte, certo? Então nós podemos dizer aqui que cada imagem está aí representando um período. Na pré-história temos ali a arte rupestre, né? Trouxe uma imagem ali de uma mão em negativo. Na Idade Antiga, que foi um período até 476 a.C., né? Então, antes e depois de Cristo, na verdade. Então, a Idade Antiga, nós vamos trabalhar aí algumas civilizações, arte egípcia, grega e romana, tá? Foi um período que marca aí a Idade Antiga. Para a Idade Média, é a queda do Império Romano, isso mesmo. Então, a Idade Média é um período muito longo ali da história, certo? Vai até 1453, então uma era aí da arte cristã, e chegamos então na Idade Moderna, né? Com o Renascimento, onde rompe também com esse período da arte cristã, da arte nesse período da Idade Média. Então, houve o quê? Tomada de Constantinopla, dos turcos, né? Então, são marcos históricos que nós identificamos aí com o início de um novo período. E início da Revolução Francesa marca, então, a Idade Moderna, né? Até a contemporânea, que são os dias atuais. Então, uma linha histórica para vocês compreenderem aí o que nós estamos estudando desde lá do primeiro ano. Seguindo aqui, estudantes, eu pergunto para vocês, o que é história da arte? Vocês devem ter perguntado. Por que estudar história da arte? Eu não tenho formação, não quero me formar em professor de arte. Quem sabe vocês se estimulam aí para ser professor de arte, aí vocês vão estudar lá na graduação toda a história da arte. E no currículo do ensino médio, né, desde o ensino fundamental até o ensino médio, nós estudamos a história da arte, que é para compreender todo esse processo histórico, estudante, né, que vem acontecendo nos períodos, as mudanças no que diz respeito
à política, à cultura, aos pensamentos, né, da sociedade. Então, a história ela retrata esses fatos ocorridos por meio da arte. E vocês vão perceber isso nas obras que eu trago para vocês. Então, vamos para o quadro. Vamos lá, o conceito de história da arte. Então, como eu já disse, está relacionado à história, né, o estudo da história, que aborda aí diversas manifestações artísticas, certo? Ela acompanha, então, o desenvolvimento da história, né, da humanidade, da sociedade, que relaciona, né, todos esses acontecimentos, ou seja, essas produções artísticas estão relacionadas à cultura dos povos, buscando, então, compreendê-los. A história da arte, ela também contribui para compor a história da sociedade. Né? Nós podemos identificar vários acontecimentos, fatos, por meio da arte, sobre a origem e a evolução do ser humano. Então, podemos compreender vários aspectos aí das civilizações, certo? Então, é uma linha do tempo da história da arte ou uma ordem cronológica, né, da humanidade, né, dali do percurso da humanidade. Então, nós encontramos manifestações artísticas, tanto na pré-história, na antiguidade, Idade Média, moderna e no século XXI, ou seja, contemporâneo. Então, queridos, é importante que vocês, ao estudar tanto história, filosofia, língua portuguesa, todas as áreas de conhecimento, vocês vão observar aí produções artísticas e aí você consegue entender, né, por meio daquela obra, por meio daquela criação, algo relacionado à sociedade, naquele período em que foi produzida. Então, a importância do estudo da história da arte para que possamos, né, melhor identificar, compreender aquela sociedade naquele período, certo? Então, vamos lá, vamos dar sequência, vamos para o próximo tema. Então, vou contextualizar aqui um pouco da arte, né? Aqui nós observamos uma imagem sobre pintura rupestre e aqui uma outra imagem, Saturno devorando seu filho. Observamos que são produções aí feitas em períodos bem diferentes, né, bem distantes um do outro. Essa pintura rupestre aqui, ela foi encontrada na Serra da Capivara, no Piauí, no Brasil. Aí nós temos aqui a criação de Adão, né, essa imagem de Michelangelo, uma parte, um recorte aí da pintura da capela, do teto da Capela Sistina. Então, todos esses fatos aqui, todas essas imagens, né, toda essa pintura, com todos esses detalhes, tem algo a ver. O artista tinha algo a representar, né? Aqui por exemplo, a representação de um texto bíblico. Aqui nós temos a fonte, né, com o título O Urinol, de Duchamp. Também uma outra representação, né, da arte contemporânea que está relacionada a um período histórico. Aqui nós temos um mural com o tema Olhar a Paz, né, do artista brasileiro Eduardo Cobra. Ele representa aqui a imagem de 3 personalidades muito importantes de países diferentes, como Madre Teresa de Calcutá, Nelson Mandela, que já foi o presidente da África, e Martin Luther King, também um revolucionário em defesa dos negros, né, dos Estados Unidos. Então, observamos aí, num mural, representação de figuras importantes, né, de pessoas que revolucionaram, né, que deixaram seu legado em defesa de uma classe social. Então, observamos a arte aí sendo manifestada, né, em vários contextos. Aí eu vou para uma atividade interativa. Eu faço a seguinte pergunta para vocês. Olha essa imagem aqui. Isso é arte? Estudante, vocês já viram essa imagem em algum site, em algum livro didático? Ou como uma instalação? Aí você olha uma imagem, tem uma mão, um carimbo, uma cédula. Quantas informações vocês precisam ter para compreender essa representação aí do artista? Tá? É Cildo Meirelles. Então, o artista é importante brasileiro. Então, num dado período da história político e social, ele faz essa representação. Se você olhar a imagem por si, você vai dizer, isso não é arte. Então,
logo nós iremos, ao final da aula, conversar mais sobre isso, certo? Então, vamos seguir. Vamos para o próximo slide. Então, olha aí a imagem direitinho. Você pode pesquisar também. Tem uma frase escrita ali no meio dessa imagem. Tá? Eu já disse que é do artista Cildo Meirelles. E vocês podem pesquisar essa frase. Quem matou Herzog? Para você descobrir se essa representação, esse folheto aqui, é arte. Então, aqui um quadro mental, né, sobre os temas que iremos abordar durante essa aula, para vocês se identificar melhor. Iniciamos aí sobre a arte na pré-história. Então, queridos, a pré-história, sabemos que é um período, né, bem além, que vem antes ali da história. Ah, professora, mas quando que a história começa a ser registrada? Que os historiadores, pesquisadores identificam como a história, né? A história da humanidade, a civilização humana. O período onde há registros escritos. Então, mais ou menos ali 4.000 anos, né, antes de Cristo, 4 a 5.000 anos antes de Cristo, é um período dado, né, pelos historiadores como a história, né, onde se inicia a história humana, porque tem dados escritos, tem muitas criações, né, identificação daquelas civilizações, né? Então, antes disso é a pré-história. Então vamos para o quadro, vamos falar um pouquinho sobre a arte na pré-histórica, né? Pré-história, que é o que é a arte rupestre. São os desenhos e pinturas, né, ou em talhe, feito em rochas, é encontrado em cavernas. Isso mesmo, aqui nós temos uma imagem do cavalo, pigmento sobre rocha, encontrado lá em Altamira, Espanha. Olha que desenho bem definido, aí, bem realista, né? Desenho de um cavalo, e aqui nós temos uma estatueta representando o corpo de uma mulher. Então, são períodos bem antes da história, ou seja, pré-história. Então, arte na pré-história, arte rupestre, que pode ser encontrado paredes em pedras, em paredes de cavernas, e também pequenas esculturas ou estátuas, né, estatuetas, como a Vênus de Willendorf. Nós observamos aqui que é uma estatueta representando um corpo de mulher, né, porém não é tão realista, porque o rosto não tem aí uma representação do rosto humano, né, mas o corpo nós observamos que é um corpo de mulher. Pode ser, então, uma idealização da figura feminina, né, daquele período. Então, estudante, como que os historiadores, os pesquisadores, os arqueólogos identificam a arte pré-histórica? Por meio dos sítios arqueológicos, viu? Isso mesmo. Então, onde há locais que se encontram vestígios, né, de populações, de pessoas que viveram ali naquele local. É encontrado no mundo inteiro. No Brasil há muitos sítios arqueológicos, inclusive aqui na Amazônia, também em Rondônia, né, principalmente dos povos indígenas, bem antes da colonização, né, do início da colonização, há registro de que havia muitos povos bem antigos vivendo aqui, por meio, então, desses achados nos sítios arqueológicos. Então, identificamos, então, um período, né, um estilo naturalista e um estilo meio que geometrizado. Então, o naturalista é a reprodução, a representação de uma imagem em detalhe, e a geometrizada, onde a pessoa utilizou traços, né, leves e figuras e cenas do cotidiano no desenho. Aqui também imagens da arte pré-histórica no Parque Nacional Serra da Capivara, no Piauí, Brasil, onde há um grande sítio arqueológico, que há muitas pesquisas, muitos pesquisadores que vêm de outros países, né, pesquisar. Eles tem mais pesquisadores estrangeiros que brasileiros aí nesses sítios arqueológicos, no Piauí. Então, queridos, essa arte, né, ela foi representada em 3 períodos. Se vocês já estudam aí na história, a disciplina de história, o Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais. É claro que entre esses períodos aí há outros períodos, não vamos entrar em detalhe, mas vamos identificar esses 3 períodos. O Paleolítico mais distante ainda, onde havia representação de imagens naturais, né, naturalista. O Neolítico,
onde há registro da vida cotidiana das pessoas, né, vivendo ali em alguns locais. Então, eles deixaram de ser nômades, né, onde havia já transformações e melhorias, como uso de utensílios feitos de pedra, já também desenvolver agricultura, tecelagem, cerâmicas, moradias e o domínio do fogo. Então, o Neolítico, que está mais avançado do Paleolítico. E o período assim, antes da história, que é ainda identificada como pré-história, é a Idade dos Metais. Por quê? Utilizou-se um novo material que dá forma, né, às criações, como essa estatueta aqui de metal. Então, estudante, esses 3 períodos foram períodos assim, muito importantes da história humana. Isso porque esses povos sobreviveram, né, em locais muito rudimentares, os primeiros mais primitivos, né, viviam em cavernas, ainda não dominavam muito as ferramentas, certo? Então, é um período assim, mais longo da história humana. Há historiadores, há pesquisadores que identificam 30 mil anos, né, antes de Cristo, certo? Então, um período muito longo da história. Então, esses povos conseguiram sobreviver, conseguiram identificar, catalogar plantas medicinais, alimentos, conseguiram desenvolver agriculturas, ferramentas, ali, tecnologias que auxiliou, que facilitou ali a sua sobrevivência, a sua vida. Então, foi um período muito importante da humanidade, é a pré-história. Um período, por exemplo, que podemos dizer após a escrita, que se data de 7 mil anos, mais ou menos, nós não evoluímos, né, em um período tão curto, mas com o uso o quê? De muitas tecnologias, de muitos recursos. E esses povos não, viveram num período em que não havia tantos recursos, né, conhecimento de tantos recursos, e eles se foram criando aí. Então tá, vamos lá, vamos dar sequência. Já então compreendemos aí que a arte foi desenvolvida não como arte, né? Não havia a figura do artista, mas ali uma forma de representar ali a sua cultura, o seu modo de ver a vida, né? De compreender ali a natureza e o homem por meio aí dessas produções. Então vamos já para a arte na antiguidade. Então, estudante, na antiguidade, nós sabemos que já é um período em que havia a criação, né, o domínio da escrita. E vocês podem observar que só pelas imagens, né? Então, havia várias civilizações, vamos destacar aqui a egípcia. Nós podemos ver aí, né, que eles tinham também uma técnica adequada ali à sua cultura. Também podemos dizer que foi uma arte dedicada à vida após a morte, principalmente do faraós, né, e seus familiares. Então, tudo era produzido em torno da questão religiosa e também relacionado à morte, né? Então, a arquitetura, né, as construções arquitetônicas eram realizadas em túmulos, em objetos também, como havia muitas estátuas, né? Também vasos deixados junto aos mortos. As pirâmides, por exemplo, eram produzidas, né, para os túmulos dos faraós, certo? A partir então das mastabas, onde esses corpos mumificados eram colocados. E tinha-se a ideia, a crença de que esse faraó iria voltar à vida. Então ele iria encontrar ali toda essa arquitetura, né, toda essa construção grandiosa, e também muitas pinturas, muitos vasos, muitas coisas produzidas, né, para receber esse faraó. E os egípcios obedeciam à lei da frontalidade. Como vocês podem observar aí, as pessoas são pintadas ali, representadas com o rosto, né, lateral. Não de frente, mas de lateral.
ombros e para frente, e rosto e pés de lateral, né, de lado. Então, obedecia à lei da frontalidade, policromia, que uso de várias cores, ausência de perspectiva, né, ou seja, não utilizava uma perspectiva, também não havia indicação de relevo, e as pinturas de pessoas, né, humanas não tinham representação de sentimentos. Uma outra civilização é a grega, né, a arte grega. Foi dividido em 2 períodos, o arcaico e o clássico. Então, desses 2 períodos aí, a arte tinha representações, né, diferentes. Por exemplo, arcaico, né, as esculturas, por exemplo, eram grandes figuras masculinas, chamados couros, né, os homens que posavam lá para essas produções aí, essas representações masculina, né, esculturas, apesar que essa aqui representa um movimento, mas nesse período ainda não havia movimento nessas esculturas. E o clássico foi a idade, né, o período aí de ouro da sociedade grega, então houve a substituição então do mármore pelo bronze, utilizou esse novo material. Então aqui um mapa para representar onde a Grécia, né, está. Aí para vocês observarem, né, nesse pequena representação do mapa da Europa, né, e alguns outros continentes, para vocês observarem aí onde a Grécia está localizada. Período helênico, né, havia então representação de forma humana, conceitos e sentimentos, então um período já mais avançado, passou então no feminino, como nós podemos ver nessa escultura aqui de Afrodite, em representação de grupo de figuras belas de todos os ângulos, né? Como essa imagem aqui, esse detalhe aqui do altar de Pérgamo. Então, um outro período aí, uma outra civilização da arte na antiguidade é a arte romana, né? Eu trouxe o mapa também para vocês identificarem Roma, que está aqui na Itália, né? Então, vocês perceberam que essa imagem forma de uma bota. Há esse comentário, né? Que esse continente aqui, essa parte aqui da Itália parece uma bota. Então, havia formação cultural influenciada pelos gregos e etruscos. Isso porque Roma sempre invadia várias cidades, vários outros estados, né? Então, ela se apropriava dessa cultura. Da arte grega helenística, buscou expressar o ideal da beleza, e da arte etrusca, a preocupação em expressar a realidade vivida. E o uso de arco, né? Como nós observamos aqui nessa imagem, aqui nesse portão, podemos chamar de portal, né? De portão. E a arte estava nos edifícios, né? Nos prédios públicos, também em pinturas, em vasos, aqui o Coliseu em Roma, né? Sempre destacamos aí que foi um local onde eles desenvolviam várias atividades e jogos, né? Onde havia os cristãos, como eram perseguidos por Roma, eles eram lançados aos leões, as festas e jogos duravam até 100 dias. Durante o período em que o Coliseu foi utilizado para jogos e festas, morreram 9.000 animais e 2.000 gladiadores. Foi encerrado em 523 depois de Cristo. Então, até lá, muitas barbaridades aconteceram aí. E esse prédio, né, permanece aí quase em ruínas, mas ainda está lá em Roma, podendo ser visitado. Vamos para o terceiro tópico, que é a arte medieval. Então, a arte medieval, naquele período que vai do século V ao XV, é a arte dedicada à arte cristã, isso mesmo. Era influenciada pela Igreja Católica, então nessas 3 sociedades aqui, houve, então, o estilo românica, bizantina e gótica. Então, como era uma arte cristã, ela era dedicada a construções de igrejas, né, de templos, grandiosos templos, e cada período do estilo românico tinha ali a sua forma, né, sua forma de desenvolver aquela arquitetura, como o uso de arcos e abóbadas,
paredes grossas e pequenas janelas. Aqui uma igreja românica de São Martim, na Espanha, século XI. Na arte bizantina, observamos aí que eles utilizavam muito da técnica do mosaico, né? Foi bastante destacada por esse estilo, que retratava o imperador, bem como os profetas, como Jesus, a imagem de Jesus, Maria, ainda sempre temas cristãos, ou seja, uma arte cristã. Surge então um período em que o cristianismo passa a ser reconhecido, né, como religião. E a arte gótica, uma arte também dedicada a construções de templos, aqui a Catedral de Milão, na Itália. Então, observamos aí que a arte gótica ela já está mais ao final ali da Idade Média. E aí, só pelo tipo de arquitetura, observamos que já está mais atualizada. Por exemplo, essas torres das igrejas, né, são bem mais pontiagudas, há muitas janelas, já é uma arquitetura mais sofisticada, já mais atual. E frutificou até o Renascimento. Então, foi a arte gótica que foi o último estilo ali da Idade Média, certo? Então, aqui outras representações, né, de arte cristã, como o Beijo de Judas, feito por Giotto, um artista muito importante da Idade Média. Então, durante esse período gótico, eram praticados 4 ofícios: afrescos, painéis em iluminura, de manuscritos e vitais. Muito bem, então vamos para o último tema, que é o Renascimento. Então, estudantes, nós observamos aí, estamos já chegando ali ao final de um período da história da arte, certo? Então, nós observamos aí durante a aula a arte pré-histórica, aí depois a arte antiga, já num período em que o homem já desenvolveu a escrita. Nós não conseguimos aprofundar muito, falando mais dessas civilizações devido ao nosso tempo, certo? Mas vocês podem pesquisar mais sobre cada uma desses estilos aí que nós trouxemos. Falamos da arte no período da Idade Média, né, da idade em que podemos identificar como a arte cristã, em que as representações artísticas, tanto pintura, esculturas, arquitetura, era voltada para a religião, né, a religião católica. E muitas das criações eram encomendadas, então, pelo clero, né, pela igreja que predominava na cultura, na política, ou seja, tinha um poder aí na sociedade nesse período. Então, vamos agora ver um pouquinho sobre o Renascimento. O que marca o Renascimento? O Renascimento, a palavra está dizendo aí, renascer. Do Renascimento ao Realismo. Então, houve vários estilos artísticos aí após o início do Renascimento. Aqui tem uma obra, representação de Leda, rainha de Esparta e Zeus, transfigurada em cisne. Então, já podemos identificar a diferença daquela arte cristã, certo? Que uma mulher já aparece nua, é a representação de uma mitologia, né? Uma mitologia. Então, o Renascimento já traz novas técnicas e novas temáticas para as produções artísticas. Então, vamos seguir aqui, falar um pouco mais das características do Renascimento. Então, houve valorização da estética, também a busca, né, ou continuaram trazendo as temáticas clássicas, né, do grego, da cultura greco-romana. O homem é o principal elemento, né, da história da humanidade. Então, um período em que afasta-se do deocentrismo e se o homem antropocentrismo, né? Seria antro, né? Quer dizer homem. O homem, o centro do universo, afasta um pouco da religião. Não que desconsidera a religião, mas é um período em que os artistas compreendiam que o homem, né, era o centro, então deveria representar na arte as questões humanas. Então, é um período então que se desenvolve o quê? A ciência, né? Tudo é explicado por meio da ciência. Então, há muitas invenções. Por exemplo,
criação de novas técnicas como tinta a óleo, a técnica do esfumato e a perspectiva, que é aquela noção de profundidade, de imagem 3D. Então, aqui uma outra imagem aí, a criação de Adão, que é essa parte aí do afresco de Michelangelo, né? Que é uma pintura no teto da Capela Sistina. Um outro estilo, estudante, é o barroco. O barroco é um estilo que, desenvolvido aí já nesse período moderno, dominou tanto na arquitetura, na pintura, literatura e na música, né? Nesse período aí do século XVII, na Europa. As características do barroco, acredito que é bem fácil identificar: uma arte rebuscada, exagerada, muitos detalhes nas pinturas, nas esculturas, dualismo e contradições, né? Ali a complexidade entre o bem e o mal, obscuridade, complexidade, sensualismo. Então, são algumas das características da arte barroca. Aqui outras imagens, como essa cena aqui, o homem sendo decapitado, né? Então, vemos aqui Judite em um quarto escuro, cortando dramaticamente a garganta de Holofernes, o general assírio, que havia invadido sua cidade natal. Então, na composição assimétrica, ou seja, há movimentos, já trazem ali movimento nos corpos, né? Em diagonal, tanto à direita quanto à esquerda. Nós observamos aqui a mulher com o corpo mais para um lado, né? Acentuado o contraste de claro e escuro, expressão de sentimento. Então, há no rosto das pessoas, que até então, no período, na Idade Média, não havia tanta representação de sentimento, né? Realismo, pois abrange todas as camadas sociais. Então, é uma arte que retrata aí tanto temas religiosos, né? Temas da religião, porque continua, o barroco foi um estilo assim criado pela Igreja Católica, pelo clero. Escolha de cenas no seu momento de maior intensidade dramática. Então, muitas das obras barrocas há essa representação de cenas dramáticas, principalmente cenas bíblicas. Outro estilo foi o rococó. O rococó, podemos observar ali um estilo já bem versus ao barroco, certo? Por quê? Ali o uso de cores mais claras, né? Luminosas, suaves ali na representação, tanto da aristocracia, né? Das pessoas que eram de classe alta lá, francesa, né? Então, o barroco representava mais os temas religiosos, né? Da igreja. E o rococó é um estilo que veio para representar a sociedade, né, da classe alta nesse período aí. Então, vamos ver aqui as características do rococó. Então, é um estilo que surgiu na França, no século XVIII, como desdobramento do barroco. Então, utilização de cores luminosas, suaves, linhas leves, os temas natureza, cotidiano e as relações humanas, né? Então, versus ao barroco. Então, quando falamos de rococó, já sabemos que é o contrário do que foi o estilo barroco. Aí nós temos também um novo estilo, que é o neoclássico, neoclassicismo, um novo, né? Então, no início do século XVIII, após a Revolução Francesa, né? Então, inovou na literatura, arquitetura, pintura e escultura, também valorizando as tradições, né, clássicas do greco-romanas, certo? Então, buscava ressaltar belezas estéticas das artes clássicas e o império de Napoleão Bonaparte, que foi imperador na França em 1804 a 1814. Então, estudante, esse foi um dos estilos, né, artísticos, neoclassicismo, então um novo clássico, novas técnicas, nova forma então de representar aí na pintura, em todas essas áreas aí que destaquei para vocês. E o romantismo, né,
surge então no contexto da Era das Revoluções, e também que nós observamos que sempre um novo estilo surge em reação a outro estilo, e o romantismo foi em reação ao neoclassicismo, certo? Os artistas românticos, podemos dizer, procuravam se libertar das convenções acadêmicas, né? A favor, então, do quê? De uma nova forma de expressar a arte. Né? E os artistas tinham mais liberdade de expressar ali as suas ideias, seus pensamentos, né? A sua visão de mundo. Então, o romantismo ele transformou, né? Por meio, então, das transformações sociais, políticas, né? E econômicas no Ocidente, com as revoluções, o romantismo tratou de representar essas mudanças aí, certo? Então, com ênfase nas emoções, no individualismo e na exaltação da natureza. E vamos para o último período aqui, que é o realismo, o último estilo, né? Surgiu na Europa do século XIX, então bem mais atualizado, né? Também influenciado aí pela industrialização, pelo cientificismo, valorização dos objetos, o sóbrio e minucioso. Então, o realismo é o quê? A expressão da realidade, dos aspectos, né? E fatos ocorridos na sociedade. Aí uma tela, né, de um pintor representando aí, ó, as pessoas aí do jeito que elas estavam, né? Aí observando o pintor fazendo uma obra aí na sua sala aí de pintura. Então, fazendo uma conexão, estudantes, sobre o trovadorismo, já que falamos aí da arte de todos esses períodos, não podemos deixar de falar desse gênero, né, textual, que é a poética com a música, que eram cantigas cantadas pelos trovadores, artistas nobres, que compunham com instrumentos musicais, poesias cantadas, como a imagem aqui está representando. Isso lá no século XI ao século XII. Então, estudante, era então uma forma híbrida, né? Música e poesia. Elas se dividiam em 4 temas: cantiga de amor, de amigo, de escárnio e de maldizer. Então, aqui é o gênero lírico e o gênero satírico, certo? Então, para vocês aí pesquisar um pouquinho, compreender um pouquinho mais, né, desse estilo aí do trovadorismo, que hoje são as canções populares, ó, que ouvimos em show, em rádio ou televisão, mas são poesias cantadas, né? Aí com a utilização de instrumento. Então, queridos, estamos finalizando esta aula e vamos para a enquete. Eu perguntei para vocês o que é arte, certo? Vocês viram aí que há muita coisa, né, sobre arte. A arte perpassa por várias linguagens. E aí, vamos para a tela, certo? O que podemos ver aqui, né, na tela? Vamos para a tela sobre a enquete que eu perguntei. Para você, o que é arte? Então, vocês viram aí várias imagens, várias produções, pinturas, esculturas, e esta imagem aqui, que foi a que eu iniciei com vocês, ali de uma mão carimbando uma nota de um cruzeiro. Então, estudante, olha aqui para mim, está relacionado com um contexto social e político, tá? Esta instalação aí de Cildo Meireles. Depois nós vamos falar mais sobre esse artista, vamos estudar mais sobre isso. Então, a arte está em todo lugar, em toda parte, né? Está na arquitetura, na pintura, na música, na literatura, enfim, em cada período se destacou, em cada civilização se destacou ali em alguma questão, né, daquela que envolve ali aquela cultura, aqueles saberes, aquelas práticas, né? Em algum período era ligada à religião, à vida após a morte, em outro período tinha a ver com construções, tinha a ver com as produções de esculturas, enfim, em todos os períodos a arte teve um grande valor, um valor histórico, porque manteve ali aquela
a forma de pensar, a forma de vida daquela civilização. Então, iremos discutir mais sobre isso em outras aulas e eu aguardo vocês. Obrigado pela atenção e essas são as nossas referências e até a próxima aula.